E aí, meninos, tudo bem? Vou explicar agora atividade de história, página 155 a 157, tecnologia no campo. Até pouco tempo atrás, a energia elétrica nem chegava a algumas áreas rurais. Era muito comum que a população que vivia nesses lugares se deitasse com o nascer e o pôr do sol. Ou seja, elas levantavam quando o sol estava nascendo e iam dormir cedo quando o sol estava se pondo, para aproveitar bem o dia enquanto estivesse claro, né? Como não tinha luz à noite, geralmente eles dormiam cedo. E influenciava também o horário da alimentação dessas pessoas. Eles tomavam café muito cedo, almoçavam muito cedo, né? E jantava cedo também. Faziam, né, tudo de acordo com o horário ali do sol. Além da energia elétrica, é possível perceber que em muitas áreas rurais há a presença de outros produtos, desenvolvimento tecnológico, tratores, computadores, televisão, cabos de internet, mas nem sempre foi assim. Hoje, muitas áreas rurais têm internet, mas até pouco tempo atrás não existia internet nas áreas rurais. Inicialmente, o cultivo de alimento era feito de modo tradicional, todo mundo puxando ali com a enxada, os arados, puxando pelos bois, né, os animais auxiliando aí na colheita, tudo manual, ou seja, todas as pessoas tinham que colocar a mão. E com o passar do tempo, a mecanização do campo, as máquinas foram substituindo parte do trabalho humano, tá? E aumentando a produção de alimentos e diminuindo a mão de obra das pessoas na lavoura. Isso no início, que nós falamos na última aula, contribuiu para o desemprego. Por quê? Porque as máquinas substituíram boa parte da mão de obra, né? Só que aumentou o número de empregos ligados à produção tecnológica ao campo, como a criação de máquinas, programas de computadores, aplicativos que auxiliam no controle da produção agrícola e na criação de animais. Então, substituiu uma parte de mão de obra, só que aumentou outra, uma mão de obra mais especializada, podemos dizer assim. Na página 162, vai falar um pouquinho sobre a vida das crianças no campo e na cidade, tá? A vida das crianças no campo e na cidade também é diferente. A criança que cresce no campo participa de atividades e brincadeiras, na maioria das vezes, diferentes das crianças da cidade. Com o crescimento da cidade, a população aumentou, o trânsito aumentou, a tecnologia avançou e muitas brincadeiras deixaram de ser tão comuns entre as crianças brasileiras. Nas cidades, devido ao grande número de veículos e pessoas que passam nas ruas todo dia, não é seguro muitas vezes você brincar em frente à sua casa. Dependendo de onde você mora, se for um local movimentado, provavelmente você não brinca na rua. Diferente da área rural, onde a maioria das crianças crescem acostumadas a brincar na rua. Hoje em dia, em muitos centros urbanos, muitas crianças brincam dentro de casa, em áreas do condomínio, em áreas do prédio, né? Jogos, videogames, brinquedos eletrônicos. Em algumas áreas rurais, no entanto, ainda é possível brincar de maneira mais livre, em meio à natureza, sem o perigo de carros e do grande movimento de ruas. Às vezes tem alguns campinhos, áreas assim que as crianças se reúnem para brincar. Esse quadro aqui, que vocês estão observando, foi feito pelo pintor brasileiro Ricardo Ferrari. Ele pintou telas retratando as brincadeiras de sua infância. Observe uma de suas pinturas ao lado. Esse é o quadro. Você vai reparar que tem várias brincadeiras, tá? Tem brincando de pega-pega, tem brincando de carrinho, bolinha de gude, eu vi aí. Tem menino soltando pipa, tá? Não sei se você já soltou pipa, já brincou de bolinha de gude, mas tem várias coisas aí, brincando de equilibrar em cima da bola com um pedaço de madeira, né? Tudo isso. E aí nós temos uma atividade aqui na página 162. Cite algumas brincadeiras registradas pelo artista que você conhece
ou brinca com seus colegas familiares. Você vai reparar a imagem, você vai ver dessas brincadeiras aqui, o que você já brincou ou que você conhece. Você já brincou de bolinha de gude? Você já brincou de pega-pega, de pipa, né? Ou com carrinho? Você vai ver que tem uma menina aí também com uma boneca na mão. Então, você vai dizer dessas brincadeiras o que você já fez. As crianças da imagem parecem brincar no campo ou na cidade. Quais são os elementos que nós observamos nessa imagem que a gente pode saber se ela é do campo ou se ela é da área rural, né? Essa daí eu acho, pelas características, casas distantes umas das outras, sem muitos elementos culturais, sem muitas construções, né? Área de terra, bastante vegetação, vocês vão saber qual é a área, né? Se é rural ou se é urbana, né? Se é campo ou se é cidade. E aí você vai dizer por quê? Porque tem poucas construções, porque tem mais vegetação, mais árvores. E você vai dizer que o chão é de terra, né? Você vai dizer as características, ok? Na página 163, tem a sugestão aqui. Tem a sugestão de um livro, Viagem ao Outro Lado do Mundo. Fala aqui, deixa para vocês a sugestão. Conta a história de Murilo, não é o nosso Murilo, é outro Murilo, que é uma criança que vive no campo, no interior de São Paulo, e nunca conheceu a área urbana. E aí vai falar um pouquinho dessa aventura aí. Vale lembrar que as brincadeiras também variam de acordo com a realidade de cada criança e sua organização familiar. É possível que as crianças que vivam no campo prefiram brincar com jogos eletrônicos ou escolham ficar dentro de casa, assim como as crianças da área urbana. Podem ter experiência ao ar livre, em parques, praças, pelas ruas da cidade. O que está dizendo aqui é o seguinte, o fato de uma criança ser do campo não significa que ela não possa brincar ou que ela não saiba jogar videogame ou jogos eletrônicos. O fato de uma criança morar na cidade também não significa que ela não vai brincar de pipa, que ela não vai brincar de bolinha de gude, né? Não é uma regra e todo mundo que mora na cidade, toda criança que mora na cidade nunca brincou disso. Não é assim. Aqui embaixo você vai desenhar sua brincadeira preferida e o lugar onde você costuma brincar. É no campo, é na praia, é no parquinho, é na quadra, é na areia. Você vai desenhar aí qual é o lugar que você gosta de brincar, costuma brincar, e qual é a sua brincadeira favorita. Então, essa é a atividade de hoje, da página 161 à página 163. Está bem tranquilo, né? Acredito que vocês não vão ter dificuldade para fazer. Aqui é um desenho da sua brincadeira preferida e o lugar. Você pode até escrever aqui em cima o nome da brincadeira e o lugar onde você costuma brincar. Pode ser que seja até no seu quarto. Eu gosto de brincar Fortnite, como os meninos falam. E no meu quarto, na minha casa. Eu gosto de jogar futebol. Onde? Na quadra, na praia. E aí você vai escrever na rua, de casa. Aqui você vai responder de acordo com a imagem do quadro, né? E o restante é o resumo da matéria do que eu falei aí no vídeo. Tranquilo?